durante este tempo que vamos dedicar a Deus. Vamos acompanhar com as nossas palmas. Com alegria em seus átrios, deixa os teus fardos sobre o altar. Não há motivo para tristeza, não há mais razão para chorar. Junta-te ao coro dos que adoram, junta-te ao coro dos que adoram. Entrega o teu coração diante do trono ao eterno Deus. Traz tu também a adoração. Com alegria entremos na sua presença. Com alegria nesta tarde deixa os teus fardos sobre o altar. Aleluia. Não há motivo para tristeza, não há mais razão para chorar. Junta-te ao coro nesta tarde, entrega o teu coração, amém. Diante do trono, ao eterno Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Traz tu também a adoração. Louva a Deus cantando, dá-lhe uma canção. Louva a Deus com dança, por Deus Ele reina. Não pares de louvar, louva. Louva a Deus cantando, dá-lhe uma canção. Louva a Deus com dança, por Deus Ele reina. Não pares de louvar. Pensa nesta tarde em tudo aquilo que o Senhor tem feito por ti, no facto de Ele nos deixar entrar na sua presença, de Ele ser um Deus grande e poderoso e mesmo assim abrir a sua presença a cada um dos seus filhos. Nesta tarde desafio-te a cantares, a louvares ao Senhor. Louva a Deus cantando. Podemos cantar novamente? Louva a Deus cantando, dá-lhe uma canção. Louva a Deus com danças, por eles Ele reina. Não pares de só os vozes podem dizer louva a Deus cantando. Sim, dá-lhe uma canção. Louva a Deus com danças, por eles Ele reina. Não pares de louvar, louva. Louva a Deus cantando, dá-lhe uma canção. Louva a Deus com danças, por eles Ele reina. Não pares de louvar, por eles Ele reina. Não pares de louvar, por eles Ele reina. Não pares de louvar. Amém. Entramos na presença do Senhor com alegria. E se por algum motivo tu não estás alegre nesta tarde, o Senhor está aqui e Ele pode trazer alegria e paz ao teu coração. Amém. Esta semana, na preparação do vídeo que foi colocado no canal do YouTube da Igreja, e já agora aconselho todos os irmãos, chegando a casa, quando forem às vossas redes sociais, quando pegarem no telemóvel ou abrirem o computador para darem uma vista de olhos, testemunho do nosso irmão Amado. Quem estiver a ver o vídeo desta mensagem, deste culto, clique nos links relacionados, há de lá aparecer o testemunho do nosso irmão,
ou então entre no canal da igreja, subscreva o canal, que assim cada vez que aparecer um vídeo novo poderá ver. O testemunho do nosso irmão despertou em mim uma pergunta que eu gostava que servisse de base para a nossa meditação desta tarde. O que é que faz alguém decidir acreditar em Jesus, seguir Jesus, ter um relacionamento com Jesus? No mundo em que nós vivemos, até no momento em que nós atravessamos, o que é que faz alguém decidir seguir Jesus? No caso muito específico do nosso irmão, e ele dá testemunho no vídeo, que ele cresceu num contexto islâmico, ele era muçulmano de tradição. O que é que faz um muçulmano a determinado momento da sua vida abandonar a religião dos seus pais, abandonar a tradição com que cresceu, a cultura em que cresceu e abraçar um relacionamento com Jesus? É algo que certamente provocará questionamento na mente de muita gente. E eu recordei-me de um episódio da Escritura em que um homem é bombardeado com questões exatamente por causa do mesmo. Porque é que ele haveria, sendo quem ele era, vivendo ele no lugar em que vivia, no contexto em que ele vivia, porque é que haveria ele de confessar Jesus como alguém divino? E porquê é que ele haveria de decidir seguir Jesus? Convido a todos a abrirem comigo a Escritura no Evangelho de João, no capítulo 9 e no versículo 1. Vamos ler a narrativa do encontro de Jesus com um homem que era invisual de nascença, um cego de nascença, e daquilo que Jesus vai fazer com ele e do que é que esse evento vai causar nas pessoas próximas. E vamos pensar porque é que este homem haveria de decidir, dali em diante, acreditar em Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A ação decorre nestes 7 versículos. Muito simples. Jesus encontra um homem invisual de nascença. Os discípulos ainda têm ali uma pequena questão filosófica, religiosa a debater com Jesus. Mas Jesus manda o homem fazer algo, ele faz lodo, coloca na vista dele e ele vê. E um homem que nunca soube o que era ver, de repente, a sua vida é transformada. Mas gostava de atentar convosco para aquilo que vem a seguir. Versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado a pedir esmolas? Uns diziam: É ele. E os outros: Não, é parecido com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sim, sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como é que te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou a ver. Disseram-lhe, pois: Onde é que está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram-me como chegar a ver.
Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou a ver. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele tinha sido cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais. E interrogaram os pais: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como é que ele agora vê? Então os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como é que ele vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntem-lhe a ele, que ele já tem idade. Ele falará por si mesmo. Isto disseram os pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, perguntem-lhe a ele. Então chamaram pela segunda vez o homem, que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem que te curou é pecador. E ele respondeu: se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Até aqui, a palavra do Senhor. Então, quando analisamos esta narrativa é escrita num autêntico despique entre prós e contras. Algo fora do vulgar acontece a um homem e este evento é rapidamente colocado em debate. Reparem que em nenhuma parte da narrativa há uma manifestação de alegria pelo bem que lhe aconteceu. Mas rapidamente o evento é colocado em praça pública para ser debatido. E ele é feito exatamente pela mesma pergunta que nós estamos a fazer hoje a nós mesmos. Quem é este Jesus? E será que há alguma virtude em decidirmos acreditar nele? É verdade, naquela época, os feitos de Jesus andavam nas bocas do mundo. Toda a gente sabia quem era Jesus. Aquilo que ele dizia, aquilo que ele fazia, gerava um grande burburinho social, movimentava multidões. As pessoas iam atrás de Jesus à procura de alguma coisa. Mas também é verdade que aquilo que Jesus dizia e fazia gerava muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Porque Jesus afirmava algo que no pensamento da época era completamente descabido, era completamente ilógico. Ele afirmava ser o Filho de Deus. Ele afirmava ser Deus feito homem, com a missão de dar a vida pela salvação da humanidade, para perdão dos pecados. Ele afirmava ser capaz de grandes coisas, sendo a maior delas todas algo que só Deus poderia fazer: perdoar. E é verdade, falamos aqui de coisas tão boas que nós gostamos de sentir na vida: amor, alegria, paz. E terminamos cantando a dizer: seu perdão vai além dos céus. E é tão bom quando nós podemos andar a cada dia sabendo que somos perdoados. Jesus era diferente de tudo o que se tinha visto até então, de todo o pensamento, de toda a ideologia. Mas será que isso quereria dizer que era insensato acreditar nele? Pensemos em nós, na nossa época. Num mundo em que nós vivemos, um mundo pós-moderno, em que a nossa autonomia financeira, laboral, até mesmo emocional é cada vez maior. Cada vez mais o mundo oferece-nos condições para construirmos a nossa vida, de forma a sermos realizados, de forma a sermos felizes. E isso leva-nos a assumir a postura de que não precisamos de nada nem de ninguém, porque temos todas as capacidades, temos em nós tudo para podermos ser felizes. Num mundo como esses, faz sentido crer em Jesus? Quando pomos as duas hipóteses na balança, acreditar e seguir Jesus ou não acreditar e não seguir Jesus, qual é que pesa mais? A narrativa mostra uma série de argumentos contra Jesus.
Ele não podia curar porque era sábado. Certamente que ele era um homem pecador. Certamente que ele não estava a fazer aquilo que era correto. Uma série de pessoas aproximaram-se daquele homem e disseram-lhe: não, há uma série de contras para tu acreditares em Jesus. E isso dizia algo. Aquele homem teria alguma coisa a perder se decidisse acreditar que Jesus era o que dizia ser. Parecia até ser mais aquilo que ele tinha a perder do que aquilo que ele tinha a ganhar por se identificar com Cristo. Se não, vejamos. Versículo 16. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. E quando lemos isto, nós temos que nos lembrar que a sociedade judaica era fortemente baseada na religião. Ainda hoje. Ao ponto de as pessoas pensarem que o sucesso ou o insucesso na vida de alguém era ditado pela sua postura em relação aos preceitos religiosos, à sua capacidade de cumprir as leis. Se a pessoa cumprisse as leis, se a pessoa fosse devota, se fosse fiel na religião judaica, ela iria ser bem-sucedida na vida. Aquele homem estava a ser acusado de ser cúmplice de um outro que estava a fazer um incumprimento grave da lei. Jesus tinha curado num sábado. Se este homem de repente se aliasse a este radical que curava aos sábados, ele corria o risco de ser afastado da sociedade, de perder o suporte que a sociedade tinha para lhe oferecer. Quer queiramos, quer não. Apesar de todos os avanços da sociedade, nós continuamos a ser reféns da pressão social. Basta ver que hoje em dia um número reduzido de likes num post pode levar alguém à loucura. O homem não é uma ilha, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós fomos feitos para viver em comunidade e frequentemente precisamos da aprovação daqueles que estão à nossa volta para conseguirmos sobreviver. E aquilo que aquelas pessoas estavam a dizer àquele homem é: nós não aprovamos o teu comportamento se tu decidires seguir Jesus. Hoje em dia, mudar o estilo de vida, mudar o corpo, mudar até mesmo as crenças é aceitável para sermos e fazermos o que é ditado pela maioria, mas nunca ao contrário. Já pensaram? As redes sociais são algo fantástico no que à liberdade de expressão diz respeito. Mas conseguimos também perceber que isso nos apresenta uma panóplia de opiniões. As aceites pela maioria são aplaudidas. As que não são aceites são rotuladas de radicais e intolerantes. Aquele homem corria o risco de perder o suporte da sociedade. Versículos 21 e 22. Os pais são interrogados e respondem: nós não sabemos como é que ele vê. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntem-lhe a ele, que ele já tem idade. Ele falará por si mesmo. E o versículo 22 esclarece o porquê dos pais falarem desta maneira. Isto disseram os pais porque estavam com medo dos judeus. Este homem corria o risco de perder o suporte familiar. Os pais distanciam-se de defenderem o filho e adotam uma postura neutra. Não, ele é nosso filho. Sim, ele nasceu cego. Mas agora quem fez a gente não sabe. Em vez de se alegrarem com a mudança radical na vida do filho, os pais também são esmagados pela pressão social. E isso põe em risco a ligação familiar. Porque se o filho decidisse seguir Jesus, certamente isso iria fazer com que os pais se afastassem dele. E se é bem verdade que hoje o conceito de família é totalmente diferente de há algumas décadas, também é verdade que a disfuncionalidade das famílias, o insucesso na construção familiar, continua a deixar marcas profundas na vida das pessoas.
que leva à pergunta: arriscaria eu destruir o castelo da minha família para abraçar uma nova crença? Será que este homem estava disposto a isso? Por último, o suporte da sua própria construção como pessoa. Podemos pensar que ao longo da vida dele, este homem construiu a sua forma de pensar, quem ele era, o que é que ele achava da vida, e por causa da sociedade em que ele vivia, por causa da família que ele tinha, estaria intimamente ligado à sua religião. Ele tinha montado o seu sistema de crenças. Que uma decisão por seguir Jesus desmontaria isso tudo. Ao longo da nossa vida, nós vamos construindo quem somos. Tornamos-nos quem somos à medida que montamos aquilo em que acreditamos, aquilo que achamos que é certo ou errado, o que é bom para nós, quem nos faz bem. E aquilo que pensamos acerca de nós mesmos traz segurança à nossa vida. Porque eu sei o que sou, sei como é que funciono, sei aquilo em que acredito, sei aquilo que me faz sentir bem. E trocar isso por Jesus pode ser algo muito complicado. O que é que aquele homem perdia por acreditar em Jesus? Sabem, tudo isto que nós dissemos, toda esta pressão nos ombros dele, para que ele não desse crédito ao que tinha acontecido, era de facto uma grande mentira. Este homem não corria o risco de ser desprezado, nem de ser ostracizado. Sabem porquê? Porque ele já era. A verdade é que este homem já era desprezado e ostracizado por causa da condição em que ele estava. Na cultura da época, um invisual não tinha qualquer utilidade na sociedade. O pensamento da época é que ele era má pessoa. Lembram-se da pergunta inicial dos discípulos? Diante do homem, quem é que pecou? Ele ou os pais? Relação causa e efeito. Se ele tem uma condição má, é porque ele é má pessoa. Senão não merecia ter nascido como nasceu. Era este o pensamento da época e era este o pensamento do próprio homem. Ele viveria a pensar: eu sou má pessoa. Porque sou assim. Eu sou assim porque mereço ser assim. Ele vivia em função da ideia que não prestava, porque era cego. Sabem onde é que isto nos leva? É que ele, olhar para a vida dele, ele percebeu uma coisa: eu não tenho nada a perder em seguir Jesus. O que é que te pode fazer a ti decidir acreditar em Jesus? Em primeiro lugar, o facto de que tu não tens nada a perder. Podemos achar que estamos num ponto da nossa vida em que estamos seguros, que temos um bom suporte familiar, que estamos integrados na sociedade, inseridos no microcosmos de relacionamentos em que estamos, aptos nesta sociedade moderna em vingarmos, em sermos triunfantes, com as nossas ideias no lugar. Eu sei o que quero, eu sei o que acredito, eu sei quem sou, eu sei para onde vou, eu sei qual é o caminho para a felicidade. Se eu tiver isto, eu consigo. Se eu alcançar isto, eu vou ser feliz. Parece que construímos uma casa com alicerces muito seguros. O problema é que basta um evento negativo na nossa vida e tudo muda. Uma catástrofe financeira, a perda do emprego, uma doença incurável, a morte de um familiar. É repisar um assunto constante. Mas a situação global que vivemos tirou-nos a todos da nossa zona de conforto. A Bíblia afirma que a nossa vida é como uma neblina. Somos como uma pena, como no filme do Forrest Gump, levada pelo vento, sem controle nenhum. Ela não decide para onde vai, é o vento que decide.
Deus, pelo contrário, segundo a Escritura, tem o mundo inteiro nas suas mãos. Nada lhe passa ao lado. Ele sabe tudo e pode todas as coisas. A verdade é que tu não tens nada a perder em seguir Jesus. Porque, de facto, quando tu olhas para a tua vida, o que tu tens não é teu. Mas este ponto não é suficiente, eu sei disso. Este homem, na narrativa, ele sabia disso. E tu também sabes disso. Não basta eu pensar que não tenho nada a perder. Porque se for só com este argumento, já que não tenho nada a perder, deixem usar o versículo bíblico. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não temos nada a perder. Portanto, este argumento por si só não é suficiente. Vamos ao versículo 25. Depois de um incessante interrogatório dos fariseus. E isto, e aquilo, e o outro. Aquele homem vai responder com um facto. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Se ele está certo ou se ele está errado, eu não sei. Se ele é boa pessoa, se não é boa pessoa, eu não sei. Eu só sei uma coisa, é um facto. Eu era cego e agora já não sou. E este, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas que eu posso perceber pela Escritura. É que no que toca a quem Deus é, naquilo que Ele pensa acerca de nós, naquilo que Ele quer fazer connosco, naquilo que pode vir à nossa vida por nos relacionarmos com Ele, é que contra factos não há argumentos. Aquele homem podia pensar aquilo que ele quisesse acerca de Jesus. Podia ter as crenças que tivesse. Podia acreditar no que quisesse. Mas o facto é que a sua condição de vida tinha mudado por causa de Jesus. Nós podemos pensar aquilo que nós quisermos. Podemos acreditar naquilo que nós quisermos. Mas o facto é que na vida daquele homem alguma coisa aconteceu. Ele via. E isso era incontestável. E aquilo que Deus quer fazer connosco são coisas incontestáveis. Sabem, o testemunho é uma ferramenta muito poderosa. As palavras de uma testemunha podem mudar a sentença de um réu em tribunal. E diante de mim estão dezenas de testemunhas que podem aferir exatamente o mesmo. O que é que nos levou a acreditar em Jesus? Percebemos nós tudo acerca dele? Não. Vivemos todos os dias sem dúvidas? Sem medos, sem receios? Não. Mas uma coisa é certa. Alguma coisa mudou na nossa vida. E mudou para melhor. Jesus transformou-nos. Provamos e vimos que Deus é bom. Alguns de nós Jesus curou de doenças. A outros trouxe paz onde ela não existia, como o Diogo referiu no início do culto. A outros trouxe sentido de vida, a outros trouxe orientação. E contra factos não há argumentos. Pode vir quem vier dizer, mas eu acredito de maneira diferente, mas eu penso de maneira diferente, mas se calhar Jesus não é, ou se calhar isto, ou se calhar aquilo. Mas nós respondemos, mas o que é facto é que eu antes era, mas agora sou. O que é que nos fez seguir Jesus? O facto que Ele mudou a nossa vida. O que é que te pode fazer decidir acreditar em Jesus? Não tens nada a perder. Ele quer mudar a tua vida. E a derradeira prova que o texto nos deixa de que este homem decidiu acreditar em Jesus, segui-lo e relacionar-se com ele, resulta da segunda interação que ele teve com Jesus. Versículo 34. Mas eles, os religiosos, responderam-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Aquele homem foi expulso do meio dos outros, porque decidiu confessar
que Jesus deveria ser alguém importante, deveria ser alguém digno de confiança por ter feito o que fez. Agora reparem no versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. A primeira vez, Jesus caminhando, percebeu que estava ali um cego e o curou. Na segunda vez, sabendo que ele tinha sofrido as consequências de decidir acreditar nele, Jesus foi procurar por ele. A confissão de fé deste homem levou a que, como previsto, ele fosse posto de parte pelos outros. Mas a narrativa mostra que Jesus foi procurar por ele. Um procurar que o texto denota que tem a ver com preocupação. Sabendo que tinha sido expulso, Jesus foi procurá-lo e encontrou-o. Pergunta: porquê é que Jesus se preocupou com este homem? Já não tinha Jesus feito, desculpem a expressão, o seu serviço? Já não tinha Jesus dado àquele homem, se calhar, aquilo que ele mais desejava? Porquê é que se preocupou Jesus com ele? Muito simples. Porque Jesus o amava. Temos perguntado o que é que nos leva a relacionar com Jesus. Iniciamos com isto: porquê é que eu hei de me relacionar com Jesus? Mas façamos a pergunta ao contrário. O que é que há de levar Deus a relacionar-se connosco? A Bíblia dá a resposta mais cabal e existente à face da terra. Deus quer relacionar-se connosco porque Ele nos ama. Ele quer relacionar-se comigo porque me ama. Ele quer relacionar-se contigo porque te ama. E porque Ele te ama, Ele anda à tua procura. O músico Nat King Cole escreveu num dos poemas das suas músicas: a melhor coisa que nós podemos levar da vida é amar e sermos amados. E tradição alguma oferece isso. Crença alguma oferece isso. Pensamento algum oferece isso. O testemunho do nosso irmão amado, ele estava a partilhar. Uma das coisas que ele notou de grande diferença entre aquilo em que ele foi educado e aquilo que ele abraçou é a questão do amor. Porque nenhuma tradição oferece amor, nenhuma crença oferece amor, nenhum pensamento oferece amor, nenhuma ideologia oferece amor. Mas Jesus oferece amor. Quando uma pessoa entra na nossa vida, a nossa vida muda. O amor de Deus transforma a nossa vida para melhor. E faz-nos amar também. E não há nada melhor na vida do que amar e sermos amados. Reparem, os dois encontros entre Jesus e este homem provocaram mudanças no homem. O primeiro encontro provocou-lhe uma mudança exterior, uma mudança física. O segundo provocou-lhe uma mudança interior. Antes era cego, agora vejo. Antes eu não sabia quem eras. Agora sei e acredito em ti, porque sinto o teu amor. Porquê é que este homem quis ter um relacionamento com Jesus? Porque não tinha nada a perder. Porque Jesus o amou. E porque ele o conheceu face a face. Outro exemplo da Escritura, deste poder transformador do encontro com Jesus, é Paulo. Paulo era um religioso devoto. E nós precisamos de entender uma vez mais que para um judeu religião era muito mais do que uma crença ou uma tradição de um dia por semana. Para um judeu a religião era a sua vida. Paulo era bem sucedido.
Paulo era um jovem cheio de potencial, com estudos, com capacidade financeira, com a convicção profunda que a forma como ele tinha construído a sua vida, o seu pensamento, a sua crença, era a correta. E ele movia-se em relação a isso. Até que encontrou Jesus no caminho de Damasco. E reparem numa coisa. Paulo não trocou de religião. Paulo não deixou de ser judeu para ser cristão. Porque essas noções nem sequer existiam à época. Só mais tarde aqueles que decidiram seguir Jesus foram apelidados de cristãos. Portanto, Paulo nem sequer podemos dizer que ele trocou de religião. Mas ele entendeu que um relacionamento com a pessoa de Jesus era infinitamente melhor do que tudo aquilo que ele já tinha alcançado na vida. Ele entendeu que Jesus era aquilo que ele precisava. E quanto a ti? O desafio é tu perceberes que Deus ama-te e que Ele procura por ti. Que tu podes encontrar-te com Ele e esse encontro pode transformar a tua vida. E que ter Jesus na tua vida daqui para a frente fará com que vivas infinitamente melhor do que tu alguma vez sonhaste. Ao entrar em tua presença, nos átrios de louvor e no teu santuário, estou perante o teu esplendor. Contemplo o teu semblante, cheio de graça e de amor. Eu só quero te adorar. Vamos dizer, ao entrar em tua presença, não te acanhas, entra com ousadia. Ao entrar em tua presença, na presença daquele que é o único que te pode ajudar nesta tarde, que é o único que te pode transformar nesta tarde. Aleluia. Estou perante o teu esplendor. Contemplo o Senhor, a sua grandeza, a sua santidade e adora como Ele é digno. Aleluia. Eu só quero te adorar, Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, Abba Pai. Tu és digno de louvor de todos nós, Senhor. Tu és grande entre nós. Fecha os teus olhos enquanto o grupo vai cantar. Tu és grande. Adora o Senhor com as tuas palavras. Ao Deus grande, ao Deus poderoso, que te diz: entra na minha presença, entra na minha presença com ousadia. Não te acanhes, não tenhas medo, porque Ele só tem coisas boas para te dar. Então, adora o Senhor e agradece-lhe por isso, porque Ele é digno. Aleluia. Tu és, Senhor, digno. Aleluia, aleluia. Tu és grande, grande. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande, tu és Senhor. Adoramos o teu nome, Jesus. Aquele a quem podemos chamar, aquele que é grande e podemos chamar Pai. Abba Pai, aleluia. Santo, santo és tu. Aleluia, Senhor. Entra na presença deste Deus grande. Aleluia. Afinal, quem é este Jesus? Será que o mesmo Jesus de há muitos anos atrás é este que está conosco e que vive conosco hoje também? Será que o mesmo Jesus que fez o milagre, que curou o cego, é o mesmo Jesus que vive conosco hoje e que tem andado conosco hoje? Convidamos-te a descobrir este Jesus conosco. E para isso tem disponível as nossas redes sociais e os contactos aqui em baixo. Por hoje ficamos por aqui e vemo-nos no próximo sábado. Obrigada.